Graça e paz, igreja. Glória a Deus pela sua vida aqui hoje neste lugar. Bom, vamos lá, né? 2020. Número até bonito, né? 2020. Não esqueça de escrever 2020 no teu cheque, se você ainda usa. Não se usa mais, né? Alguém usa cheque aqui ainda? Sim? Quem usa cheque ainda? Levanta uma mão, pelo amor de Deus. Temos 2 ou 3 pessoas que ainda utilizam esse papel triste, né? Principalmente quando vinha um número assim, acho que é, quem me ajuda aí? 21, que vinha no verso assim, quando devolvia. Tinha um número lá que colocava no cheque, eu não lembro. Tá? Eu sei que era ruim quando a gente viu o carimbo no verso e aquele número ali, né? Já aconteceu comigo, viu, lá no passado, graças a Deus, bastante tempo atrás. Você está bem? Sim. Você está bem? Amém. Porque eu estou muito bem, graças a Deus. Não é que não tem problema não, tá? Problema tem, está cheio. Mas, né? Meu amado irmão e minha amada irmã, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5 também. Todos encontraram? Amém. Então vamos lá. A Bíblia diz assim, na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 5 também. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou ler um outro versículo, um só, em Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Poderoso Deus e Pai, é a tua igreja reunida, Senhor, parte da tua família. E nesse momento, Senhor, nós rogamos que o teu Espírito Santo esteja atuando em cada um de nós individualmente e na tua igreja como um todo, para que a tua vontade prevaleça sobre a nossa e para que tudo aquilo que for dito e ouvido e entendido tenha, Senhor, a inspiração do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Então tá. Nós falamos ainda há pouco, 2020, está aí, né? Brincamos com o 2020, brincamos a respeito do cheque, mas queria te dizer uma coisa, meu irmão. 2020 precisa ser o seu ano. Você me entendeu? 2020 tem que ser o seu ano.
Se 2019 foi muito bom, 2020 precisa ser melhor. Se 2019 foi ruim, 2020 será melhor. E ele ainda poderá ser não tão bom quanto 2021, que será sempre a nossa expectativa, que o próximo seja melhor. Então, assuma para você essa expectativa, mas não somente como expectativa. 2020 precisa ser o seu ano. Ótimo, pronto. Está tudo bem, né? Eu entendi que 2020 precisa ser um ano melhor. Eu estimulei vocês também a entenderem dessa forma, a verem dessa forma, que 2020 será um ano melhor. Mas vamos retroceder um pouquinho. 2019 foi. As cortinas já se fecharam. Foi um ano de muitas lutas, não é? Em cada área da nossa vida, e na particularidade, na individualidade, cada um de nós teve uma luta diferente. Algumas podem ter sido comuns, mas boa parte delas não. Mas também nós tivemos expressivas vitórias em 2019. Para algumas outras áreas foi muito bom. Nós pudemos, glorificar a Deus porque Ele preservou a nossa vida. Nós podemos glorificar a Deus porque Ele protegeu a nossa família, porque Ele nos sustentou, porque Ele sustentou a sua igreja, porque Deus operou, porque Ele não parou para descansar. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então nós podemos ter essa tranquilidade, essa paz de espírito que Deus não se cansa. Glória a Deus, aleluia. Muito bom. Aí chega 2020. Chegou. As luzes, os raios solares, enfim, de 2020 já estão aí brilhando. Nós estamos hoje no dia 19, Tem gente já sendo empregada, que estava desempregado, tem gente sendo promovido, enfim, as coisas estão acontecendo. Você está vindo para a igreja ou chegando de novo à igreja nesse ano de 2020, depois de ter viajado no final do ano, enfim, ter tido muitas atividades prazerosas nesses últimos dias. Alguns em férias, retornaram, enfim. Minha esposa está lá, viajando de férias, curtindo. Amém, glória a Deus, porque ela pode ir. Eu queria estar junto, mas nem sempre é possível. Bom, será um ano de muitas expectativas esse 2020, Quem de nós não tem expectativa? Expectativas individuais, expectativas familiares, eu, minha esposa, meus enteados, meus filhos, do meu primeiro casamento, enfim, nós temos expectativas as mais variadas, mas também precisamos pensar naquelas expectativas, digamos, um tanto mais globais, Brasil, governo, ministro da economia, do planejamento, da justiça, enfim, várias coisas estão acontecendo aí no nosso Congresso, Muitas delas poderão ser muito benéficas para nós, outras nem tanto, e algumas até trazer dificuldades para nós, nos entristecer, nos deixar mais tempo de joelho no chão, mais tempo vestidos de saco e cinza, como era lá no passado, clamando ao Senhor por uma resposta que nós gostaríamos de ouvir. Bem, será um ano em que também os olhos do mundo vão se voltar novamente para o Brasil, por conta da Amazônia, por conta da economia, por conta do Bolsonaro, por conta do Lula estar livre de novo, por conta de uma série de coisas aí, Os olhos do mundo sempre vêm para cá e a gente sofre às vezes por isso, Será mais um desafio para os jovens, porque eles estão num momento muitas vezes delicado, alguns terminando o ensino médio já com 16 e alguma coisa, estão pensando em uma primeira oportunidade de trabalho, alguns um pouco mais começam a pensar numa melhor colocação, outros têm o privilégio de poder se dedicar aos estudos, se preparar melhor, enfim, muita coisa
está sendo plantada por esses jovens aqui no Brasil, em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e eles esperam boas colheitas. Eles esperam caminhar num crescendo para chegarem lá, naquele alvo que eles próprios estabeleceram para si. Muitos vão conseguir. Queremos nós que todos consigam. E que os objetivos, o seu projeto de vida, enfim, tivesse sido colocado sempre diante da presença de Deus. E que tenhamos todos, jovens e também adultos agora, sempre este desejo: Senhor, a tua vontade, não a minha. Senhor, conforme tu queres, e não eu. O jovem tem, né, uma coisa assim de ser, não, mas eu quero diferente para mim, né? Não, é que para mim não pode ser assim, eu quero pular 3 degraus de uma só vez, não um degrau de cada vez. E às vezes até dá certo, né? Às vezes, poucas vezes dá certo. Então, temos sempre que voltar lá para a presença do Senhor e pedir a bênção do Senhor para tudo aquilo que nós intentamos fazer, né? Olha, também deverá ser um ano em que nós devemos fazer aí um exame de ideias, de estratégias, de alvos estabelecidos, para que nós possamos corrigir a rota, para que nós possamos verificar aquilo que não foi lá tão bom em 2019 e que depois o Espírito Santo disse a nós diretamente, ou usou alguém e falou: olha, este outro caminho teria sido melhor, ou mais produtivo, ou menos cansativo, e você teria alcançado o objetivo que você esperava. Olha, mas também nós precisamos lembrar que nós precisamos avançar em algumas coisas, sabe? Não só a avaliação da nossa vida lá fora, secular, mas a avaliação da nossa vida espiritual. A avaliação da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com Deus. Somos todos servos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Somos todos, eu e os homens aqui, homens de Deus. Você, Carol, e as mulheres aqui, mulheres de Deus. Que lindinha, ela já me deu um neto. Glória a Deus. Nós precisamos avaliar isso tudo para que nós sejamos sábios no nosso dia a dia. Salmo 90 nos estimula isso, né? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos. Amém. Meia dúzia leu. Glória a Deus. Meus amados, mas aqui nós estamos falando não de avaliar os fundamentos. Os fundamentos para a nossa vida, para as nossas atitudes, em todas as áreas, eles estão aqui. Nesta palavra. Aqui estão todos os fundamentos necessários. Aqui estão os fundamentos que devem balizar a nossa vida. Aqui estão os alicerces para todas as coisas que nós intentamos fazer. É daqui que nós devemos tirar tudo. E não podemos escapar disso. A nossa trajetória tem que estar aqui. Estão firmados na palavra de Deus e não podemos mexer. Não podem ser desviados para outra coisa, causa, palavra, nada disso. Devemos avaliar também as nossas motivações para aquilo que nós estamos empreendendo. Devemos avaliar os nossos sentimentos em relação àquilo. Devemos avaliar, sim, se estamos sentindo algo que é exclusivamente, vou trazer para o singular, se eu estou sentindo algo que é exclusivamente meu, sentimento meu, e que esse sentimento, na verdade, é um tanto egoísta, mas então eu preciso entender como foi que o ano passado me trouxe um certo número de vitórias e um certo número de derrotas. Ou de reveses, como alguns preferem. Mas de qualquer maneira não foi como eu queria.
ou não foi como você queria. E aí, então, chega um momento em que depois de nós termos feito essas avaliações aqui, nós entendemos que em algumas áreas houve derrota, houve um revés. E então, nós precisamos parar e pensar a respeito disso, acerca disso. Quem gosta de derrota? Quem gosta de sofrer um revés ou muitos reveses na vida? Ninguém. Eu não gosto, eu sei que você não gosta também, mas acontecem. Nem sempre as coisas correm bonitinho do jeito que nós visualizamos, não é? Nem sempre. Eu não queria ter todas as ruguinhas que eu tenho hoje. Eu não queria ter o aeroporto de Mosquito aqui tão, proeminente como ele está. Sabe? Ora, eu queria ter quase 62. Tá? Não teria que ter quase essa idade que aí alguns ouviram, e já estar com vitiligo, para quem não sabe. Tá? Então tem uma série de coisas que talvez tenham sido derrota, ou eu interpretei, enxerguei como uma derrota. Não é? Mas então, já que eu não gosto dela, ela não é boa, eu quero tirá-la, né? E aí tem um detalhe. Como ela acontece com todos nós, como é que eu vou interpretar esse momento? Como é que eu vou receber para a minha vida o revés? Clóvis, você está com vitiligo, você ficou meio careca lá em cima e as ruas aumentaram porque você está pecando. Não é isso que de vez em quando a gente ouve? Tu está assim, está pecando. O resultado disso é pecado. Tua enfermidade é pecado, a tua calvície é pecado. As suas rugas a mais é pecado. Tudo é pecado. Não é tudo pecado, mas ele existe. E muitas vezes nós cometemos pecado. Não dá para eu olhar para você e concluir que esta ou aquela adversidade é resultado de pecado. Mas dá para eu olhar melhor para mim e tentar entender se existe alguma possibilidade de que seja resultado do pecado. E aí entre eu e Deus, é entre você e Deus, para que a gente possa entender de que maneira deve recomeçar, de que maneira deve agir, em que situações mudar o procedimento, em que situações procurar ter um novo entendimento daquilo que está acontecendo. Às vezes nós sofremos grandes baques, o impacto é muito grande, para algumas pessoas a estabilidade emocional fica comprometida, não é? Pessoas que o seu emocional vai lá embaixo. Existem outras pessoas que têm problemas no trabalho, não conseguem a mesma produtividade de antes. Tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que sofrem o revés de maneira completamente diferente. E é difícil para o que está de fora entender aquela situação. Mas então, o que eu preciso fazer? Entender que a derrota ou o revés não é o fim. Que não acabou ali. Enquanto há vida, há esperança, não é isso? É ou não é? Enquanto há vida, há esperança. E maior esperança ainda se o Senhor estiver aí, junto comigo nessa luta, nessa empreitada, não é verdade? Então eu preciso entender isso. A derrota não é o fim. A Bíblia nos dá algumas direções, nos ensina algumas ações para a gente trabalhar essa questão. Primeira delas, tenho que recomeçar recebendo o perdão de Deus. Mas, pastor Clóvis, como é que é esse negócio? Recebendo o perdão de Deus. Muitas das nossas derrotas acontecem porque pecamos contra Deus. E eu não vou dizer para você qual foi a sua que ocorreu como consequência dele. Mas eu sei conversar com Deus e dizer para Ele: Senhor, eu pequei contra Ti.
neste particular. Me perdoe, Senhor. Senhor, eu entrei por um caminho diferente daquele que o Senhor havia tratado, destinado para mim, então eu percebo que errei, pequei, Senhor, e eu preciso me consertar. Senhor, eu não sei como, mas eu só sei de uma coisa: eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor me limpe, me purifique pela tua palavra. Eu creio sim no poder do sangue de Jesus Cristo que me limpa e me purifica de todo pecado, como está lá nas cartas de João, mas eu também preciso fazer alguma coisa da minha parte. Eu preciso dobrar o meu joelho e pedir perdão a Deus e receber o perdão de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu pequei, eu vacilei, fui pelo caminho diferente. Algumas pessoas usadas por Deus me disseram que não era para eu seguir reto, era para eu dar uma entradinha aqui no labirinto à esquerda, depois teria uma direita novamente, uma segunda à direita, daí então estaria no caminho certo que o Senhor escolheu para mim. Mas eu preferi não dar ouvidos, eu preferi fazer um outro trajeto diferente. Então, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor com humildade, pedindo o teu perdão e dizendo: Senhor, vou me esforçar ao máximo para não pecar mais nesta área. Não pecar mais nesta área. É um esforço que precisamos fazer, não é? Bom, felizmente Deus tem misericórdia de nós. Felizmente Deus nos perdoa. Felizmente, nós aprendemos pela palavra do Senhor que quando há arrependimento, há remissão de pecados. Então, se eu me arrepender e chegar diante de Deus e me humilhar diante do Senhor e pedir o perdão, creia, meu irmão, minha irmã, você está perdoado pelo Senhor. A sua vida terá agora uma nova trajetória neste campo particular. Os seus alvos poderão ser mais facilmente atingidos, porque neste particular você se acertou com Deus. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E eu queria confirmar com você uma coisa: todos nós pecamos. Eu peco, você peca, e Deus sabe disso, e Ele é misericordioso conosco, e nos perdoa, quando Ele enxerga em nós atitudes de arrependimento. Amém? Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos após uma derrota, recebendo o pleno perdão de Deus. Amém? Amém? Você faz isso com tranquilidade, com facilidade. Reconhecer que pecou, reconhecer que errou, reconhecer que escolheu um caminho que não estava bem ali, conforme Deus queria. É fácil para você? Estou fazendo barulho aqui só para chamar atenção, tá? É fácil para você dobrar o joelho lá e se colocar diante de Deus: Senhor, eu pequei contra o Senhor, Senhor, eu pisei na bola, Senhor, eu errei o caminho. Ou é mais fácil ficar lá: Senhor, te dou graças porque eu não sou como esse aí. Lembram dessa passagem? Recomece com novas atitudes. Você já ouviu? Atitudes iguais levam a resultados iguais. Então, se as suas atitudes forem sempre as mesmas, os resultados serão sempre os mesmos. Não é assim que nós entendemos? Então, se eu pegar este púlpito e colocar aqui, o que nós vamos ver é esse movimento do púlpito saindo do meio do altar e vindo para uma lateral. Se daqui a um tempo nós trouxermos o púlpito para cá, então o caminho de ida e volta está completo. Se eu pegar este púlpito e levar para o mesmo lugar, o resultado vai ser o mesmo. Eu não estou entrando no mérito das nossas atitudes
Então, para nós, o resultado vai ser sempre o mesmo se eu continuar tomando as mesmas atitudes que eu tomei lá em 2019 e que foram objeto da minha derrota, ou que provocaram um revés na minha vida. Então eu preciso, quando sou derrotado, avaliar a situação, identificar, sabe, a forma, identificar o conteúdo, e identificar as novas atitudes que eu deva tomar para que eu, então, agora alcance um resultado diferente daquele. Se eu for prestar concurso, vou lá, um concurso para, por exemplo, não presidente da República, porque está em baixa, né? Mas um concurso para diretor de uma empresa. E se eu simplesmente for agora, com todo o meu amplo conhecimento, né, para lá, me colocar lá na cadeira e participar do concurso, fatalmente eu serei reprovado. Outros, melhor preparados, terão chance de disputar a vaga. E um deles, melhor avaliado, talvez não seja o melhor preparado em todas as áreas, aí um vai chegar lá. Mas se eu quero, então, que o resultado seja diferente, eu preciso me empenhar para me preparar melhor, para que então eu tenha mais chances de que o resultado venha a ser diferente. E a Bíblia nos ensina algumas coisas sobre isso também, né? Eu preciso me revestir do novo, nesta área particular, nessa deficiência particular, nessa situação em que eu errei, em que eu pequei. Eu preciso me revestir do novo. Eu preciso buscar na palavra de Deus qual é então a nova atitude que eu devo tomar para que o resultado seja diferente. Senão ele vai ser o mesmo. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então eu preciso de novas atitudes. Eu não posso manter as mesmas atitudes e ficar na expectativa de resultado diferente. Não dá. Recomece também com positividade. Eu não consigo. Eu não tenho jeito. Esse negócio eu não sei fazer. Eu nunca vou chegar lá. Não, é muito difícil. Eu já estou velho. Ou então, eu estou muito novo ainda. Isso é para os mais velhos. Não é? Então, eu preciso ter atitudes positivas, eu preciso ter pensamento positivo, não lá como o mundo está dizendo, tá? Mas eu preciso então ter positividade, e isso está diretamente relacionado à fé. Eu só vou ter atitudes positivas, pensamentos positivos, se a minha relação com Deus estiver num nível em que a minha fé, em que Ele poderá suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, é uma realidade na minha vida. Geralmente, após uma derrota ou após um grande revés, nós ficamos lá meio que, né? Aí nós empreendemos aí uma nova jornada e se não mudamos, né, as atitudes, como vimos no tópico anterior, aí nós começamos a perceber que de novo vem, né, alguma coisa em contrário. E meu caro irmão, minha cara irmã, eu preciso colocar a minha fé em ação. Eu preciso crer que realmente Deus é poderoso para operar. Como é que é? Não precisa nem perguntar duas vezes, né? A igreja inteira sabe de cor, né? Acho que até de trás para frente. Para operar muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Não é? Então, se Deus é poderoso para operar muito mais, eu preciso ter positividade também no meu recomeço.
sabendo que se eu for no mesmo caminho, na mesma direção, na mesma trajetória estabelecida por Deus, eu não estarei sozinho, porque Ele estabeleceu, Ele vai estar comigo. E aí, posso, cheio de fé, acreditando mesmo, ter certeza de que ali à frente, aquele resultado será atingido, aquele objetivo será alcançado. Porque não sou eu sozinho, é Deus e eu. 99% Ele faz e eu contribuo indo só. É Deus e eu. Hebreus 11:1. Agora eu quero ver se vocês se lembram. O que fala mesmo? A fé. Bom, como eu não ouvi nada, eu vou perguntar de novo, tá? Como é que é mesmo Hebreus 11:1? A fé. Puxa vida. Agora ficou mais fácil, deu para entender. A fé é o firme fundamento das coisas, se espera, certeza das coisas que não vem. Eu sabia, tá? Eu li aqui, eu escrevi, gravei, tá? Escrevi lá acima do relógio, está tudo lá. Então, vocês estão lendo lá? Misericórdia. Né? Tá bom? Então, você tem que recomeçar com positividade. Precisa haver pensamento positivo, não como o mundo coloca, tá? Mas como Deus coloca no seu coração e na sua mente. E quanto mais comunhão houver entre você e Deus, meu caro, mais facilmente você trilhará o caminho da bênção e da vitória. Amém? Mas tem um outro aspecto também. Eu vou começar de qualquer jeito, vai dar certo, né? Eu vou começar da forma que eu imagino que seja boa e vai dar tudo certo. Vou começar assim, do nada, né? Não vai dar certo também, né? Então eu preciso recomeçar com planejamento. Planejamento. Mas como é que faz esse negócio aí? Planejamento. Né? Que nome doido é isso aí? É para esses caras que fazem economia aí, que vão lá para, né? Que vão fazer planejamento lá. Esse negócio de ministro do planejamento. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Planejamento vem do planejar, que é estabelecer um plano, né? Que é dar forma para este plano, que é colocar um ponto inicial, uma paradinha para reabastecer, né? Certo? Continuar, uma outra paradinha, continua de novo, terceira paradinha, continua, aí você pode ter uma quarta paradinha, aí você continua, aí tem uma aplicaçãozinha dessa história, e aí tem uma conclusão. Eu estou falando do bolso de uma pregação, tá? Mais ou menos isso. Está certo, Rodrigo? Tá bom? Então, você precisa fazer planejamento. Gente, todas as vezes que eu não planejei, eu cheguei lá. Só que não. Em algumas até Deus teve misericórdia e deixou chegar lá. Mas em outras coisas, se não tivesse havido planejamento, não daria para chegar lá. E falando em planejamento, Jesus dá um exemplo, não dá? Hoje eu estou testando vocês, hein? Jesus diz assim, que se alguém for, vamos lá, se alguém for construir uma casa e, não estou ouvindo, e não parar para fazer as contas. Bom, vocês já entenderam, né? Se eu não parar para fazer as contas, não calculo a despesa, não verifico se eu tenho realmente os meios, né? Não só financeiros, mas outros, né? Eu não vou chegar lá.
Não vai dar, vai faltar dinheiro. Embora na construção, Jesus tem misericórdia. Nunca dá, né? Porque a gente também não planeja direito, né? Porque se a gente fizer as contas primeiro do material, tudo certinho, né? E se a gente chamar lá a equipe de engenharia, no caso lá é pedreiro mesmo que a gente chama, né? Chama o pedreiro, encanador, eletricista, e a gente procura chamar um camarada que faz as 3 coisas, né? Ah, e pintura também, né? 4 coisas. E a gente quer quem? Eu vi uns 5 aí? Acabamento? Que seja. E aí a gente quer que ele faça tudo isso pelo preço de um só, né? Pelo preço de um só. E a gente sabe que não é bem isso, que não vai dar certo, né? Mas amém, vamos planejar. Eu preciso ver. Então, para recomeçar a minha vida, para recomeçar minha história, minha trajetória para 2020, eu preciso fazer essas coisas, tomar essas atitudes, tá? Mas tem uma coisa ainda, tem uma palavrinha chata nessa história aí, que muita gente fica... Eu preciso ser resiliente. Precisa haver resiliência em mim. E o que é essa coisa doida aí que você está falando, pastor Clóvis? É uma palavrinha que vem da física, num primeiro momento, né? E que é a capacidade que alguns materiais têm de voltar à sua forma anterior, depois de ter sofrido algum tipo de pressão. Exemplo, espuma, elástico e algumas outras coisas, tá bom? Então, nós precisamos ser resilientes. Tá bom, então vamos encaixar a minha perspectiva de vida para 2020 nessa palavrinha feia aí. Considerando que nós somos filhos de Deus, considerando que o Senhor é aquele que opera muito mais abundantemente além, considerando que eu tomei novas atitudes, considerando que eu agi com positividade, considerando que eu planejei, considerando que eu fiz tudo o que tinha que fazer, pedi perdão a Deus, Ele me perdoou, eu tomei posse do perdão. Eu agora preciso entender que as coisas não são sempre do jeito que eu quero, que elas não acontecem sempre no tempo que eu, ser humano, entendi que seria o correto. Às vezes eu quero algo em um dia que normalmente acontece em um mês. É como receber o salário no dia 5, né? Não tem jeito, você trabalha o mês inteiro. Para alguns, no dia 20 tem alguma coisa, né? Uma sobrinha lá. Mas não adianta eu querer, sabe? Não dá para você receber a graduação lá no Redondinho, no Canudinho, na faculdade, se você fizer um ano só. Tecnólogo em 2. Né? Algumas faculdades, 3. Algumas em 4, algumas em 5. Medicina, quantos? Pensando em residência, pensando em outras coisas, então, né? Mais ainda. Então, meu querido, eu preciso saber enfrentar as adversidades, entender que elas virão, estar preparado para isso e saber suportar essa adversidade, ser resiliente. E eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver firme com Deus, se eu estiver na presença de Deus, se eu estiver buscando sim sempre fazer a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Você conhece algum time que nunca perdeu? Você conhece alguma pessoa que sempre que tentou alcançar algum objetivo, chegou lá? Que nunca se frustrou? Você conhece alguém que nunca sofreu uma derrota? Você sabe apontar alguém que viveu assim? Vamos tirar o nosso Senhor Jesus Cristo da história, né? Tá? Claro, né? Vamos tirar o nosso Senhor Jesus, porque não teria como ser diferente. Porém, ele teve que enfrentar os reveses que ele já sabia que deveria enfrentar. Humanamente falando, no 100% homem, Jesus enfrentou muitas coisas. Porque nós dizemos isso sempre. Ele sofreu tudo aquilo que um ser humano poderia sofrer. Se é sofrimento, é revés. Se é revés, Jesus Cristo, Jesus homem, teve que ser resiliente. Não é verdade? Então, com essa ótica, né, até mesmo o Senhor Jesus
Então nós precisamos entender que, já que não existe ninguém que que sempre ganhou tudo, ou seja, nunca foi derrotado, nunca sofreu um revés, nós precisamos entender que é preciso saber recomeçar depois de um erro. É preciso saber recomeçar depois de uma fatalidade, que é preciso saber recomeçar depois de uma grande oposição, depois de muita resistência de outras pessoas àquilo que era o nosso plano, aquilo que era o nosso objetivo. Tá? Porque por vezes o objetivo é nosso, o objetivo está de acordo com a vontade de Deus, mas as pessoas próximas, às vezes os nossos familiares, ou os nossos amigos, né, ou os nossos irmãos próximos, não estão vendo a coisa como nós estamos vendo. Porque é um alvo meu, é um alvo seu. Então, os nossos queridos próximos nem sempre vão enxergar da mesma forma. Então, nós precisamos saber, sabe, que não existe possibilidade de alcançarmos algum resultado se nós não avaliarmos a profundidade daquele erro, se nós não avaliarmos a intensidade daquela fatalidade, se nós não avaliarmos que a oposição feita a nós pode também ter sido da parte do Senhor para que nós nos aprofundemos mais e melhor analisemos aquilo que estamos propondo. Precisamos saber fazer isso, tá? Precisamos entender que é sempre muito importante, precisamos recomeçar sempre. Mas precisamos ter um novo entendimento de como recomeçar. Não podemos desistir, mas precisamos pensar em como prosseguir. Certo? Mas como? Eu já estou desanimado, já cometi um erro, já houve uma fatalidade, já há muita oposição, resistência, já aconteceu tanta coisa, eu estou aqui já desanimado, mas espera aí, existem algumas coisas que podem te ajudar a se sentir reanimado. Entender que uma batalha não significa perder a guerra. Batalhas existem, acontecem, podemos perder uma ou outra, mas não é o fim da guerra. Tá? Lembrar que Deus não tem prazer naqueles que somente retrocedem. Em alguns momentos, é claro, é preciso retroceder numa estratégia de guerra, de embate, para depois, né, cair matando em cima lá do inimigo, né? Mas não retroceder sempre em todas as situações contrárias, adversas que aparecem, que surgem diante de nós. Né? Quando falhar, não correr sem destino. Porque às vezes nós falhamos e a gente fica sem rumo, começa a andar sem saber para onde, começa de repente a chutar para todo lado. Não. Quando nós falharmos, nós precisamos correr para Deus. Precisamos buscar em Deus, precisamos reconhecer que é somente Deus que pode dar um novo rumo à nossa vida, que pode nos ensinar a recomeçar, que pode nos ensinar a melhor maneira, a maneira correta, aquela que vai ser a nossa felicidade naquele momento, a nossa vitória, aquela que vai fazer com que nós possamos saltar de alegria e cantarmos aleluias e glórias a Deus por muito tempo. Lembrar que o fator determinante para o seu futuro não é como você está. O fator determinante para o nosso futuro, ou para o seu futuro, não é como você está, mas como você reage diante dos fatos que aparecem hoje. O teu futuro não é o que você está vivendo agora, porque senão seria presente e não futuro. Sabe,
O fator determinante é aquilo que você fez também lá naquelas 5 abordagens que nós tivemos, porque aí você vai reagir vislumbrando o futuro, pensando no amanhã. Você quer estar com Deus, não quer? Então, haja tendo esta meta, este objetivo para alcançar. Amém? O vencedor nunca desiste. O desistente nunca vence. Então precisamos optar por aí, né? Então o que a gente vai escolher? Eu vou desistir porque não está dando certo. Aí chega uma outra situação, eu vou desistir também porque não deu certo. Aí chega uma terceira, não, eu vou desistir de novo. Então nunca vai dar certo. Nunca vai ser vitorioso porque desistiu sempre. Agora o vencedor, ele não desiste, ele muda o caminho. Ele pergunta para Deus o que ele deve fazer, como deve acertar as coisas, sabe, como, né, descobrir uma nova rota, corrigir os erros da rota anterior, e aí sim seguir em frente. Tem uma coisinha importantíssima e que a gente também não pode esquecer. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que está em nós é muito maior do que todos os problemas que nós tivemos em 2019, 2018, 2017. E se eu for contar até 1958, tá? Porque foi o ano do meu nascimento. E 9 meses antes de janeiro de 1958. Ixi, eu contei que mês que é, né, gente? Misericórdia. Entendeu? Deus é o mesmo. Tá? Não mudou. E se Ele está comigo, e se depois daquele momento maravilhoso em que eu decidi receber Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habitou o meu coração e está comigo, caminha comigo, me orienta, me dirige. E só quando eu sou aí meio rabugento, né, que acabo fazendo algo por mim, e fazemos isso, né, e precisamos corrigir, mas estamos aí. Ele está comigo, Ele está com você, Ele habita em mim, Ele habita em você. Maior é o que está em você. Então não se deixe levar pelas circunstâncias. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tá? E agora, para terminar, vou deixar uma frasezinha que talvez alguns conheçam. É muito melhor arriscar para coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo ficando exposto a derrotas, do que formar fila com os tímidos e preguiçosos, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Ok? Um tempinho atrás. Uma frase de Theodore Roosevelt, tá bom? Então, é melhor arriscar algumas coisas, mas com risco pequeno, porque você orou, você buscou no Senhor. É melhor arriscar, mas com uma atitude nova, tendo pedido perdão, com positividade, sabe? É melhor arriscar dessa forma, sabendo que a luta vem, e quanto maior for, também será maior a vitória que o Senhor vai te dar. Amém? Recomecemos 2020, então, tendo esta expectativa de vida. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar?